Olá, conectados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Switchcast, o podcast que nos conecta. E hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe hoje um convidado especial, um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho o maior respeito pela pessoa que é e pelo profissional que ele representa nesse mercado maranhense. E eu estou falando nada mais nada menos do que Fernando Coelho. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com sua audiência, para a gente falar sobre negócio, mercado, falar sobre a vida e outras coisas. Isso, cara, é isso aí. Então, gente, ó, você que não sabe, Fernando Coelho, se eu for falar aqui o histórico do currículo dele, eu vou passar aqui o podcast todinho. Então, vou resumir. Fernando Coelho é professor, é executivo de negócio, é treinador, palestrante e escritor. Exatamente. Para quem não sabe, esse livro aqui, ó, ainda não foi nem lançado, não está em livraria nenhuma e chegou um especial para mim. Para o tá? Switchcast aqui em primeira mão. Em primeira mão. Então é isso aí, gente. Eu te agradeço demais, Fernando. Quero externar aqui minhas palavras de agradecimento. Dizer para você que, independente de qualquer coisa, eu queria aproveitar o momento para te agradecer, cara, que você foi um dos meus influenciadores. No início, eu sou da área de tecnologia, área profissional, e esse rapaz aqui é da área de comunicação, e a gente trabalhou muito tempo juntos. E ele foi uma pessoa que me influenciou muito, que eu sempre tive uma queda pela essa área da comunicação, do marketing, e ele foi me guiando, me indicou alguns cursos. Através dele eu fiz uma especialização, né? Consegui uma bolsa aí através dos contatos. Olha, networks é tudo. Então, neste momento, quero te agradecer, Fernando, pela tua influência. Hoje, esse podcast existe justamente por essa veia ter nascido e ela ter sido alimentada muito pelas suas atitudes. Então, cara, de antemão, muito obrigado. Quero te agradecer. E eu agradeço o convite de estar aqui com você. Para mim também é uma honra. Pronto. Então, dito isso, a gente já vai começar aqui o nosso podcast. Vamos direto, digamos assim, sugar o conhecimento do nosso entrevistado de hoje. Porque hoje a gente vai falar de algo que todo empreendedor precisa. Você que está começando seu negócio, você que está começando um churrasquinho, né, Fernando? Você que está começando aí qualquer negócio, você vai lidar com cliente. E para você lidar com o cliente, você tem que saber técnicas, Exatamente. Você tem que saber o passo a passo, e não só para vender, mas para manter o cliente Exatamente. de volta. Então, pensando nisso, o tema do nosso podcast de hoje é fidelizando o cliente na prática. Então, é isso que a gente vai falar hoje com o especialista, né? Vamos lá. Esse rapaz é autor de best-sellers aí. Esse aqui é só mais um, tá? Ele deve ter uns 6 aí, não é isso, Fernando? Esse é o sexto. Esse é o sexto. Pronto. Então, é isso aí. Então, seja muito bem-vindo. Eu já vou direcionar aqui a primeira pergunta, que vai servir para você, que vai servir para mim. Estou até com o meu caderninho aqui, que eu quero anotar, que o cara é bom. E eu queria, Fernando, que tu começasse explicando para nós o seguinte. Muito se fala de fidelização, de conquista, de encantamento, né? Tem algumas empresas que usam esses termos. Eu queria que tu explicasse na prática e de forma simples para os nossos telespectadores o que significa fidelizar um cliente. Pronto, vamos lá. Tentando fazer uma alusão aqui, você falou de encantamento, me lembre sobre Sim. isso, que eu quero falar sobre isso depois. Certo. Você falou aí de encantamento. Mas o que é a fidelização? Primeiro que esse livro, ele surgiu de uma pergunta de um colega professor, né? A primeira pós-graduação do Norte e Nordeste na área de experiência do cliente foi criada e coordenada por mim. E durante uma das disciplinas, que era uma disciplina de neuromarketing, o professor perguntou assim, Fernando, o que vem depois da experiência do cliente? Sim. Vem a fidelização. Porque eu costumo associar tanto a experiência quanto o processo de fidelização com um casamento, com um relacionamento, né? Sim. Então, numa regra natural das coisas, você paquera, você conquista, você fica, você namora, noiva e depois você casa. O que mantém uma relação viva, né? O que mantém uma relação viva é todo o processo de nutrição. E tudo que vale para as relações humanas, vale para os negócios. Pronto. Inclusive, a gente hoje fala muito, Nilton, do processo de humanização das marcas. Não existe processo de fidelização sem um processo de reconquista, sem um processo de nutrição de relacionamento. Isso diário. E isso é diariamente, né? Muito então, bom. se você, como você colocou aqui, Nilton, se você é dono de um churrasquinho, dono de uma empresa de tecnologia, dono de uma hamburgueria, dono de uma boutique, você precisa, primeiro,
dar uma boa experiência para o seu cliente. Sim. Segundo, você precisa fazer com que esse cliente o tempo inteiro lembre que você existe, né? Aí vem as práticas de fidelização, ações de campanhas de marketing de relacionamento. E além deles fidelizar, porque esse cliente fidelizado, ele volta a comprar, ele compra mais, ele indica e ele advoga. Verdade. Então, na prática, é isso que é a fidelização. E não importa se a gente está falando do carrinho de churrasco da esquina ou se a gente está falando de uma empresa que fatura ali 20 milhões por mês. Entendi, cara. Muito, muito bem colocado. Então, justamente, os processos de nutrição que você faz ali dentro da jornada do cliente, dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, seja você um negócio já estruturado, seja você uma pessoa. Porque o que a gente vê hoje muito é o pequeno empreendedor, né? Que ele é tudo. Uhum. Aí, Fernando, eu queria já até emendar uma outra pergunta nisso. Porque, assim, como você falou que é na prática, o que eu quero trazer? É justamente essas ações, esses passo a passo que você tem que fazer para nutrir teu cliente e transformar ele numa rotina de fidelização. Como é que o pequeno empreendedor consegue... Quais são as dicas que tu dá, tipo, para ele poder implementar isso? Porque quando a gente fala isso, a gente remete logo a grandes organizações, né? Que tem processos definidos, pessoas específicas. Uhum. E o empreendedor é tudo. Sim. Vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho colocado muito em meus processos de mentoria é faça o básico bem feito. Então, o faça o básico bem feito funciona. O que é fazer o básico bem feito? Não importa se você é o carinha da esquina ou se você é uma grande empresa. A sua empresa, o seu negócio, ele vai funcionar com processos e com pessoas. Processos. Eu preciso ter procedimentos operacionais padrão desenhado. E aí, POP, Newton, né? Que é o famoso POP. Sim. E aí, Newton, eu ouço muito de quem é pequeno, de que não, eu não consigo, eu sou só, não dá, tudo mais. E eu provo sempre que dá, né? Eu estava mentorando um restaurante que ele tem fixo 3 colaboradores e o restante são aqueles diaristas, Sim. né? Garçons e atendentes diaristas. E eu falei assim, primeiro passo que você vai fazer, e isso vale para quem está assistindo ou ouvindo a gente, o primeiro passo que você vai fazer é desenha a jornada básica do seu cliente, né? Porque quando a gente que trabalha em grandes negócios, a gente vai desenhar blueprint, jornada de entrada, jornada de saída, backstage, né? Bora pro básico, para quem é pequeno, né? Então desenha a jornada. Fernando, vou botar esse copo para cá. Qual é a jornada? Como é que o cliente chega? Como é que o serviço é executado? Como é que esse cliente sai? E o que vem depois que ele sai, que é o que a gente chama de experiência de enamoramento. Como é que o cliente chega? Procedimento operacional padrão de abordagem. Como é que meu atendente deve abordar? Sim. Qual é o erro disso bem aqui? O erro disso aqui é que o empreendedor vira para o atendente e fala assim, atenda com simpatia. O que é simpatia? Precisa estar escrito em um procedimento, em um script, o que é, como falar, como abordar, né? Existe método para isso. Tá, vou atender. Como é que eu me coloco para esse cliente que eu estou ali no processo de atendimento? Aí eu preciso pessoas, né? Falei de processo de pessoas. Isso aqui ainda é o processo. Mas falando de pessoas, a pessoa precisa fazer uma boa abordagem, certo. A pessoa precisa conhecer o produto, a pessoa precisa entender se vai ter objeções e sempre terá objeções. Se for uma objeção por crença, se for uma objeção por preço, se for uma objeção por desconhecimento, a pessoa ela precisa estar preparada para combater aquela objeção. Continuando o processo. Acabou o atendimento. Ok. Como vai ser a jornada de saída desse cliente? Isso aqui é um processo simples. Eu não preciso ser uma mega empresa para desenhar isso. E eu atendendo esse restaurante, eu disse, vamos fazer. E ele começou a fazer e ele viu que o resultado imediatamente mudou. Entendi. Porque, por exemplo, bem aqui nesse processo de saída, você que é empreendedor quer vender mais. Sim. No processo de saída ou no processo de execução, existe o que a gente chama na venda de cross-sell, né? Ou venda cruzada, traduzindo para o português. Sim, sim. Venda cruzada. Você foi pegar um sorvete, a pessoa do caixa fala assim, quer uma água? Adiciona uma água, né? Isso está tudo dentro da preparação do atendente. Isso está dentro do primeiro processo, depois capacitação do atendente com este processo. Muito bom. Então, tudo isso vai impactar no teu resultado financeiro. Aí você falou de encantamento,
E uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, inclusive em colegas de mercado, Sim. é que quando a gente fala de encantamento, ele pensa na cor, ele pensa no cheiro, que é importante, tá? Sim. A gente fala de marketing olfativo, Olfativo. rotina sonora, né? A decoração, a iluminação, o layout. Isso não se sustenta se não tiver pessoas e processos. Lógico. Não se E sustenta. bem treinadas. Pessoas Alinhadas bem com o processo. contratadas, treinadas, motivadas e recicladas o Pronto. tempo inteiro, né? Então, dá para o pequeno fazer isso. Dá para o pequeno fazer isso. Entendi, cara. Olhando assim, eu posso dizer para você, você pode ter se assustado com tanta informação, mas é o que ele falou, faça o básico bem feito. Começa pequeno. Começa pequeno. Começa pequeno. Começa com o que você tem. Eu costumo usar a frase aí do famoso filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Que ele disse, faça o seu melhor com as condições que você tem. E quando tiver condição de fazer melhor, ainda faça. Né? Exatamente. Então, eu sou muito disso. Isso eu aplico em tudo na minha vida, né? E nos negócios não poderia ser diferentes. Então, olha aqui, desenhe a jornada do seu cliente dentro do seu estabelecimento, ou a forma como... não tem um estabelecimento. Como é a forma que eu atendo o meu cliente? E outra coisa, bom falar nisso, sou um personal trainer. Sim. Eu mesmo, né? Eu Isso. sou a empresa. Tá, como é que eu mando um orçamento para um cliente? Um lead, um prospect, né? Como é que eu mando? Como é a jornada? Como é o funil de vendas do meu serviço como personal trainer? Certo. Como é que eu atraio esse lead, sei lá, no Instagram, em uma indicação? Como é que eu educo esse lead que o meu produto é importante, vale a pena, e esse lead, ele vai vir fazendo comparações, não, mas o outro cobra tanto, o outro cobra tanto, né? Mas e se eu... E aí vem as objeções. Tá, como é que eu educo? Como é que eu convenço? E após convencer, como é que eu converto? Porque é necessário. Que é necessário. Então, não importa se você é pessoa física que atua profissionalmente ou se você é, de fato, um CNPJ. Porque, no final, Nilton, é CPF atendendo CPF, né? É bom entender isso, Fernando, até para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis de lidar, porque quando você atende um cliente se colocando apenas como empresa, você rompe ali um laço de pessoa com Você pessoa. deixa o negócio gelado, frio. E aí, hoje em dia, as pessoas já estão tão, digamos assim, cansadas dessa coisa meio robótica, né? Com o advindo de tanta tecnologia, mal empregada até, e eles querem um contato mais humano. Sim. E aí você vê falar muito de humanização da marca, humanização do atendimento, e são coisas básicas que você falou, é fazer o básico bem feito. Exatamente. Então, assim, fica aqui claro a dica de alguém que é expert nisso e é profissional e diz, dá para fazer. Sim. Né? Eu, como empreendedor, Fernando, eu sei que é doído. É doído? É doído. Inclusive, eu encontrei uma frase, como é que eu posso chamar? Um acrônimo, é assim? Quando você junta várias letras. Acróstico. Acróstico. E que você botou no seu livro e você fala... Odoer. Para gerir E em crises. cima daquilo você montou toda uma metodologia, né? E eu achei massa aquilo ali, porque ajuda você a fixar, ajuda você fixando aquilo, traz para dentro de uma realidade que é justamente o que é a dor do teu cliente, né? E você consegue, tipo assim, estabelecer as fases. Sim. Uma após a outra. E outra coisa, a gente falou de pessoas e de processos. Eu escrevi esse livro em 2020 e falava do Odoer, que é uma prática. E em 2022 eu entrei na Terra Azul, né? Sim. E uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi quando eu entrei na Terra Azul, que eu olhei a ideologia corporativa do negócio. No meu primeiro livro eu falo sobre atendimento ao. E no quinto livro eu falo sobre o Odoer. E o que me deixei mais feliz quando eu entrei para gerenciar o marketing da Terra Azul e eu olhei em todas as paredes da sede administrativa que o primeiro valor da Terra Azul é atendimento ao. Aí eu disse, isso está no meu primeiro livro. Ou seja, né? eu tô dentro aqui da minha casa. Aí, quando eu olhei no crachá, tinha o Odoer. Eu disse, é o meu quinto livro, né? Eu disse, tá tudo alinhado aqui. Caraca, eles estão extremamente alinhados com a sério cultura que eu mesmo? acredito. Caraca, E aí, que massa. o Odoer, ele está no procedimento operacional padrão da empresa. O que é o Odoer? Aconteceu uma crise. Explica aí pra gente. Um cliente reclamou de qualquer coisa. E aí, Nilton, é desde o básico, não gostei do banho que deram na minha pet, até algo mais complexo, sei lá.
Acontece, um pet morreu. Sim. Né? Já aconteceu de pet morrer de infarto. Oxe. Ele estava idoso e morreu de infarto dentro do banho e tosa, né? Tá, o que eu faço? Aplico o ODOE. O que é o ODOE? São 5 etapas na gestão de uma crise ou na gestão de uma reclamação. Primeira etapa, ouvir ou observar, né? Então vamos lá. Isso precisa estar no procedimento operacional padrão. Para nosso telespectador ficar ligado. ODOE. Primeira etapa, é ouvir o ou O. observar. O primeiro O. Né? Ouvir. Ouvir ou observar. Ouvir e observar o quê? Aí existe uma tabelinha lá, bonitinho, dentro do POP, que diz o que é ouvir ou o que é observar. Observe o que o cliente falou. Observe o cliente no sistema, identifique o comportamento de compra dele, identifique se ele está reclamando que o produto estava fora da validade, por exemplo, identifique o período que ele comprou e o estoque. Então, tudo isso é observar. Por quê? Porque a partir daí você tem elementos para construir a sua narrativa de tratativa de uma reclamação. O segundo é pedir desculpa, é o D, né? Fernando, e se eu tiver certo? Peça desculpa também. Mas eu estou certo. Peça desculpa porque você pode não ter comunicado adequadamente. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Sim, mas, né? E, então, Fernando, peça desculpa. Dentro desse desculpa, entra uma máxima que gira no mercado. Eu precisava interromper você nesse momento, porque no desculpa, você disse, não importa se você errou ou se você não errou, peça desculpa. Aqui entra aquela máxima. Do cliente tem sempre razão? Isso é válido, ou como é que se encara isso? Eu vou te responder isso e vou te dar um exemplo prático, né? Esse livro, inclusive eu falo isso, tudo que tem aqui não é teoria que eu li em livro não, tá? Entendi, tudo que tem aqui é o que eu vivo. Muito então, bom. vou te dar um exemplo. O cliente, ele não tem sempre razão, quem está ouvindo a gente, que usa essa máxima, o cliente não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Isso é que precisa você entender. O cliente, ele não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Por isso que você pede desculpa. Verdade, tá? entendi. Porque percepção, isso eu falo no meu namoro, né? Percepção não se discute, se entende e se trata. Percepção é sentimento. Sim. E o cliente, quando ele vem com as suas razões, ele está vindo com os seus sentimentos, Sim. com as suas percepções, né? O cliente, antes de ser cliente, ele é gente, ele é um ser humano. Por que você pede desculpa? Vou te dar um exemplo prático. Você marcou uma consulta. Certo. E eu te disse que você precisava chegar com 10 minutos de antecedência. Isso está no script, dentro do procedimento. Está na comunicação clara. E quando eu falo que você precisa chegar com 10 minutos, eu ainda complemento. Para a sua maior satisfação e para a melhoria do processo, eu recomendo que você chegue com 10 minutos para que a gente possa fazer o seu pré-atendimento. Né? Ele chegou com 30 minutos. Vamos lá, chegou com 30 minutos. É a primeira vez que você chega com 30 minutos? Por isso, o observar, né? Entendi. É a primeira vez que você chega com 30 minutos? Eu tenho espaço para te encaixar? Ok, eu te encaixo. Agora, 3 vezes consecutivas, você chegou com 30 minutos de atraso, né? Eu vou te pedir desculpa. Nilton, eu te peço 1000 desculpas. Eu queria muito te atender. Mas para sua satisfação e para a excelência do seu atendimento, infelizmente, eu não vou conseguir te atender. Mas eu tenho uma opção aqui. Eu posso remarcar. Eu tenho na agenda dias tais, tais e tais. É bom para você? Qual é a melhor data? Mas hoje, infelizmente, eu não consigo te atender em detrimento desse atraso. Entendo o seu atraso. Você pediu desculpa com educação, né? Então, é isso que as empresas precisam entender. É o que eu chamo de não positivo. Sim, sim. Você precisa dar um não positivo, tá? Você cantou ali o contrato entre as partes, que estava muito bem claro. Exatamente. E já é a terceira vez que foi Exatamente. rompido, né? Eu gosto muito, antes de continuar o ODOE, da Isabela Camargo. Ela é autora do livro Dá um Tempo, né? Sim. E ela fala sobre o respeito do tempo. Ela fala assim, se você chegar no banco às 10 horas, você sabe que abre às 10. Não chegue 9. Sim. Você sabe que fecha 16. Não chegue 16 e 5. Porque não dá mais. Está contratado isso, né? É a importância do tempo. Aí você pediu desculpa. Certo. Né? A O é obrigado. Você vai agradecer o feedback que o cliente está te dando. Então, um outro ponto da desculpa vem da neurociência, tá? Quando você pede desculpa... Eu acho massa quando aplica marketing à neurociência. Exatamente. Porque é justamente associar as técnicas com o comportamento E marketing é humano. ciência, Sim. né? Então, quando o cliente ele vai reclamar, ele está com o nível de estresse dele elevado. Sim. Quando você pede desculpa, estando certo ou errado, você faz um processo de rapport,
que é conexão emocional. Entendi. Você faz um processo Muito de top. empatia e rapport ao mesmo tempo. O cliente ouviu a desculpa, aquilo ali é como uma música para ele, né? Vai soar como uma música. O nível dele de estresse, ele vai baixar. Porque quando o cliente reclama, background mental, qual é a expectativa do cliente? Eles vão falar que a culpa é minha. Sim. Eles vão falar que eu tô errado. E quando você pede já desculpa, vem- a expectativa dele é remodulada e o estresse dele Sim, cai. sim. Neurociência. Muito Aí massa. você agradece, mais um processo de conexão. Eu agradeço o seu feedback. Para a gente, ele é extremamente Fundamental. importante para que a gente possa continuar o nosso processo de melhoria contínua. Aí você explica. E eu quero te explicar exatamente o que eu vou fazer para resolver a sua situação. Outra coisa da neurociência. Não use expressões negativas. Não use problema. Não use outras expressões que são negativas. A Apple, por exemplo, a Netflix, ele substitui a expressão problema por demanda ou por situação. Eu vou resolver a sua situação, eu vou resolver a sua demanda. Porque também o seu background mental, ele já traz o problema como algo negativo. Né? Aí você vai explicar o que você vai fazer. Nessa explicação, procedimento operacional padrão. Você precisa dizer o que vai ser feito, em quanto tempo vai ser feito, por qual departamento vai ser feito. Então, você dá para o cliente todas as informações que ele necessita. Ali. Entendi. E o R, reparar. O Esse reparo tem que ser fundamental. rápido. Né? Inclusive, em toda operação que eu atuo, ou como gestor, como mentor, eu falo, tem que ser menos de 24 horas. O reparo de excelência é menos de 24 horas. Né? Alguns são mais complexos, mas a resposta tem que ser em menos de 24 horas. Legal demais, cara. Esse método aqui, eu acho que, né, ele traz para ti toda uma metodologia de como você deve agir dentro de um POP aí que vai resolver aquilo que a maioria das empresas tem medo, que é justamente a reclamação de um cliente. Exatamente. Então, cara, muito bom. Ó, essas dicas aqui valem ouro. Hein? E olha só que a gente está trazendo para você, o Switchcast é isso. Aí, deixa eu só te falar uma outra coisa. Isso aqui é o processo. Sim. A pessoa é importante, né? Fundamental. Eu lembro... Processo sem pessoa... Não funciona, Não funciona. Né? E assim, todo colaborador novo que entra, a gente chama de colaborador, né? Lá na Terra Legal. Azul, né? Todo colaborador novo que entra, primeiro que o processo de contratação é fit cultural total, né? Então, tem que ser apaixonado por pet, a nossa missão é entregar felicidade, então Legal. tem que ser uma pessoa feliz. Então, todo colaborador que entra, eu digo, gente... Sorriso o tempo inteiro, simpatia o tempo inteiro. Aqui a gente não vende ração, aqui a gente vende felicidade, né? O contexto é outro, a proposta de negócio é outra. E aí a pessoa é importante. Eu lembro de um evento que a gente fez que tinha um cachorro de grande porte e nas regras do evento tinha lá, cachorro de grande porte, tem que usar guia e tem que usar focinheira, né? E ele estava um pouquinho estressado, esse cachorro. E aí eu virei para uma médica nossa veterinária e falei assim, doutora Kenha, vai lá e orienta ele, que tem que usar, né? Então, ela chegou com assim, a maior simpatia do mundo, falando... Como é o nome dessa princesa? Aí a gente está percebendo que ela está um pouquinho mais estressada e, assim, nas regras do evento, para nossa boa convivência, preciso usar a focinheira. Eu posso contar com você? Né? Reciprocidade. Eu posso contar com você? Sim, não você foi, joga ali não foi imperativo, não foi ou impositivo. Então, o odo ele faz parte desse processo, mas Muito a pessoa é importante para aplicar o odo ele. Sim. E entender dessas técnicas de neuromarketing é fundamental, cara. Eu acho que até não tu tratar com as pessoas, por exemplo, a abordagem da colaboradora em chegar e falar, posso contar com você? Então, existem palavrinhas que a gente ainda usa e diz que são mágicas e realmente funciona. Exatamente. Muito legal, cara. Fernando, diante dessas informações que você viu que hein? Cada método desse é um livro mesmo. E tá aqui no livro, né? Tá aí. Tudo que a gente está falando... Por enquanto, só quem tem sou eu, desculpa, Só tá? quem tem... tudo que eu falo aqui, a gente coloca a tabelinha do que fazer, né? O que fazer dentro de cada tudo processo. tá aqui, o que fazer. Né? Você vai ver que o livro, ele realmente vai te ensinar ali na prática. Ele é um manual, ele é um guia, né? Aqui é o atendimento 1D 3A1H, né? Então, tem tudo aqui, né? Então, esse processo, ele está descrito na prática. Muito bom. Olha, já tá recomendo aqui, né? Em breve vai ser lançado, né? Em março. Em março. Pós-carnaval. Então, você já fica aí só esperando. Qualquer coisa para falar comigo, que eu agencio aqui tudo. Pronto. Certo? Fernando, qual dica você daria
Porque assim, Fernando, hoje o nosso público, ele é do pequeno. É o pequeno. Qual dica você daria assim, oi, você que é pequeno? Uma coisa que não pode faltar, desde aquele você é pequeno que é só você, eu keep, né? Todo mundo, a maioria dos empreendedores são assim. Eu sofro demais com isso. Eu tenho uma equipe, lógico, mas ainda é muita coisa concentrada sobre a minha pessoa. Sim. Então, qual a dica que tu daria, Fernando, dentro dessa vertente de fidelizar o cliente? Qual dica que tu darias para alguém que ainda está muito aperreado no processo, digamos assim, no operacional, e que tivesse um olhar fino, para que ele pudesse afinar o olhar para a fidelização do cliente dele? Porque às vezes a gente prende, eu digo isso por experiência própria, às vezes eu me prendo muito no operacional e esqueço um pouquinho do, digamos assim, o tático, estratégico, essas coisas, eu deixo a desejar. Pronto, vamos lá. Eu vou dar uma dica em 3 passos, né? Pronto. E assim, é uma dica de 4 passos. É uma dica de fato prática. Primeiro passo, dedique um dia na semana para você fazer relacionamento, né? Um dia na semana, porque a gente sabe que quem é equipe, quem é só, tem que cuidar do financeiro, do RH, do marketing, né? E às vezes deixa o relacionamento de lado. Então, tira um dia na semana. Nesse um dia, você vai tanto desenhar os seus próximos passos de relacionamento, quanto você vai se relacionar efetivamente com os teus clientes, Sim. tá? Com a tua carteira, que a gente chama de carteira ativa. Segundo ponto, desenhe uma régua de relacionamento. Esse cliente aqui que você vai se relacionar, ele pode estar em algum nível do seu funil. Ele pode estar no nível de prospecção, ele pode estar no nível de pré-conversão, ele pode estar no nível de já ter sido convertido. Você vai criar ações para cada um desses. Para o que está no nível de pré-conversão, você vai dedicar mais tempo em explicar o produto, explicar a solução, explicar o serviço, né? Entendi. Inclusive, esse aqui, ele está ali no operacional. Então, ele está no teu dia a dia, porque você está vendendo para ele. Sim. O que está no nível de pré-conversão, né? Perdão, o que está no nível já de conversão aqui, você vai focar no mimo, você vai focar numa dica educativa de como ele melhorar aquele produto ou aquele serviço que ele acabou de adquirir. E quem já comprou e quem ainda não retornou, você vai pegar e você vai fazer uma ação para ele, para tentar gerar mais venda. Gerar mais o que a gente chama de cross-sell, né? Venda cruzada ali. Então, você vai entender o comportamento dele. Fernando, como é que eu faço isso na prática? Régua de relacionamento. Então, você vai desenhar uma régua de relacionamento. O cliente, depois que ele compra, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Como é que eu faço isso, Fernando? Aqui eu mostro algumas ferramentas. Fernando, não tenho tempo. Cara, faz no Word, né? Desenha ali no Word. O que eu vou fazer no primeiro mês? No Excel, no segundo mês, na agenda. Pega um papel ao maço aí e escreve, né? E as 2 outras dicas, Nilton, consistência e constância. Consistência, rapaz. Faça isso acontecer, né? Constância, não faça só uma vez. Faça toda semana. E aí você vai começar a enxergar os seus resultados aparecerem. Outra dica que é importante é que não vai aparecer do dia para a noite. Sim. Então, é trabalho de formiguinha, é paulatino, né? É criação de cultura, é criação de rotina. Então, para quem é empreendedor, comece pequeno, pense grande e ande rápido. Entendi. Poxa, cara. E eu observo, Fernando, que justamente nessas 2 últimas etapas, a gente se perde. Exatamente. A gente talvez crie uma expectativa e ela não vem logo. Mas sabe por quê, Nilton? Porque, primeiro, o brasileiro ele é imediatista. Sim. Segundo, o brasileiro ele não tem a cultura do planejamento e do afiar o machado, né? Entendi, você vai cortar uma árvore... Não joga o machado de vez, afia. Afiar. O que é afiar o machado, Fernando? É planejar, fazer análise, criar contextos. Porque quando você for para a vida real, você vai com plano A, B e C. É fazer a régua do cliente. E fazer Porque funcionar, quando você executar. faz a régua, você entende o que pode ser feito em cada nicho, em cada categoria ali que você colocou o cliente. Então, é justamente planejamento. Eu acho Exatamente. Muito bom. Aí a gente se atrapalha porque a gente espera um resultado rápido e isso não vem, e a gente começa e não termina, ou termina antes do tempo, que eu acho que é o que mais acontece. Exatamente. E aí a gente cai naquela
triste estatística de que quebrou, de que não foi para frente, de que não deu certo. Exatamente. E muitas das vezes falta de planejamento e preparar a nossa mente para saber que tudo é um processo e para cada coisa que você planta tem que ter um tempo para colher. Né? Então, top demais, cara. Muito bom demais. Eu tô tendo aqui uma aula, tô anotando tudinho, tá? Porque isso aqui eu vivo na prática, no dia a dia. E eu preciso, cara. Quando eu sento contigo, eu quero trocar ideia, eu quero pegar o máximo de coisas para aplicar no meu dia a dia, né? Fernando, a gente sabe que hoje, com o advindo da tecnologia, né? Essa parte de comunicação com o cliente, ela tem sido, digamos assim, melhorada e muitas das vezes robotizada. Então, assim, quando você usa de uma certa forma, quando já tem todo esse conhecimento do que realmente você quer tratar com o seu cliente, quando o seu cliente já está segmentado, a tecnologia chega para ajudar de uma forma tremenda. Agora, quando você ainda não tem nada disso e está com a tecnologia lá, eu digo assim, que a tecnologia ela é algo que só vem potencializar um processo. Então, se o processo está ruim, com tecnologia ele fica muito mais ruim e mais rápido. Com a chegada da tecnologia, né, o que a gente chama de transformação digital, aconteceu que essa dupla de pessoas e processos se transformou num tripé, que agora é pessoas, processos e tecnologia. Sim. O primeiro ponto que eu falo é que se você tem tecnologia e o processo e as pessoas não estão alinhadas, você tem um caos automatizado. Então, o que você precisa fazer? Antes da tecnologia, você precisa organizar o processo e incluir nesse processo a tecnologia. Depois que você tem a tecnologia, você precisa treinar as pessoas para usar a tecnologia. Não só treinar, dar suporte, revisar. Porque, às vezes, você implementa uma tecnologia que talvez ela não esteja no momento certo da cultura, no momento certo do cliente, né? Na Light, por exemplo, lá no Rio, e aí a gente está no Rio, a gente acha que todo mundo é digital, todo mundo é tecnológico, e eu olhava no BI, a nossa inteligência artificial lá, que a gente usava, que era ali, a Light Inteligência Artificial, crescendo todo mês 20%, 30%, 20%, 30%, no ano crescendo mais de 100%, né? E aí, eu falo muito que o BI ele não mente. Sim. Mas ele não fala tudo, né? Não, você tem que Os saber números filtrar não mentem, mas eles não falam tudo. O número é quantitativo. Sim. O que é o qualitativo? É o que o BI não está mostrando. E às vezes eu descia para uma agência e eu chegava e olhava uma pessoa nova na fila. Eu disse, pô, por que não está usando a IA, né? A inteligência artificial, sim. o chat, bot. E aí a pessoa falava, não, eu não gosto. Não, eu não acredito. Não, demora. E não demorava. Confio. Não, eu não confio. Ah, mas será que no WhatsApp presta mesmo, né? Cultura. Sim. Aí entra o processo de por favor, saia da fila. Deixa eu te ensinar. E ali você ir ensinando. Então, pessoas. Não existe tecnologia sem pessoas. No livro que eu lancei em 2018, né, A Sua Marca no Digital. Eu tenho. Que você tem. Passagem. Eu falo que quanto mais digital for uma marca, mais humana ela precisa ser. Então, quanto mais digital for uma marca, quanto mais tecnologia ela tiver, mais gente eu preciso envolver. Muito bom. Mais gente eu preciso envolver. Muito legal, cara. Porque hoje a gente pensa que, não, coloca a tecnologia aí para ajudar. E aí acontece o que você falou. Você vai ter um caos automatizado. Exatamente. E isso é um perigo. Fernando, hoje, para o pequeno, você que tem uma experiência gigantesca, eu sei, com grandes marcas, o que você indica para o pequeno começar com tecnologia? Dentro da fidelização do cliente. Pronto. Existem soluções já prontas. Vamos trazer exemplos práticos. Você tem um consultório odontológico. Certo. Existe um sistema de CRM especializado para consultório odontológico, você vai pagar R$50 por mês. Entendi. Né? Ele tem ali todas as soluções minimamente básicas para o teu negócio. Porque não adianta você virar e falar, eu quero um software, um sistema revolucionário. Você não vai ter tempo. Você não vai ter pessoas para... Começa pequeno. Eu tenho um restaurante. Eu tenho um café. Tá, tem um sistema Consome que custa R$ 49,90 por mês e você consegue fazer a gestão do seu estoque, da sua carteira, do seu financeiro e você consegue todos os BIs para tomar decisão. Então, começa com os recursos que você tem, pagando o mínimo e usando aos poucos. Então, a gente poderia dizer o seguinte, foca mais no processo. Foca mais no processo e nas pessoas e depois vai para a tecnologia. Entendi, muito bom, cara. Cara,
é uma aula máxima, como diz o outro aqui. Ó, a gente já está se aproximando aqui, vê como o tempo passa ligeiro. Voa. Então, a gente está se aproximando já para o final aqui do nosso podcast, e esse papo, eu passaria 2 horas aqui só sugando esse conhecimento, que eu acho que é válido para todos nós. Então, assim, Fernando, de antemão, eu já quero te agradecer, cara, porque pela dedicação que você teve a atender o meu convite, dedicando... Hoje eu acho que a moeda mais cara do planeta é o tempo. Então, você dedicou isso aqui, honrou esse convite, eu quero te agradecer demais. Mais uma vez, eu quero dizer para você que você cada dia mais sobe no meu conceito. Tudo bem que meu conceito não autentica muita coisa, mas receba de coração. Selo Newton de qualidade. Selo Newton de qualidade. Exatamente. Eu que agradeço o convite. Eu venho colocando na minha missão pessoal de que a gente precisa ajudar as pessoas a transformar negócios, vidas, histórias, né? Sim. E quando a gente fala de transformar, não é mudar. Mudar, você muda essa caneca de posição. Mas a transformação é uma transposição da forma, né? Mesmo, né? De É dentro uma pra metamorfose. E ela acontece de dentro para fora, mas para acontecer de dentro, ela precisa de uma provocação externa, né? E aí, eu venho trabalhando muito para tornar os negócios do mundo e o mundo dos negócios em sua melhor versão. E isso só se faz através de pessoas. Muito então, bom, quando eu encontro uma pessoa que está ajudando a transformar a vida de outras pessoas, eu digo, eu quero ajudar também. Pronto, aí os propósitos se conectam. Exato. Aí você vem aí faz Switchcast. Podcast que nos conecta, aí faz né? Switchcast. Muito bom. Cara, a gente tem aqui uma, digamos assim, que seria a nossa cultura, né? Do podcast, que todo convidado que vem, ele deixa uma frase para eu anexar ali debaixo do vídeo quando postar. E eu queria que você sintetizasse essa montanha de conteúdo que a gente passou rapidinho aqui em uma frase. Para o pequeno, para o grande, para o médio entender e dizer assim, cara, o quanto é importante pequenas práticas, ou seja, fazer o básico dentro da minha organização. Vamos lá. Tinha que ter me dito isso antes, para ter pensado na frase. Mas... a experiência do cliente, Newton, ela vai atrair e converter. Sim. A fidelização, ela vai manter, né? E tanto na experiência quanto na fidelização, você precisa de amor. Eu acho que o que falta nos negócios, né, quando a gente fala de humanização de marca, é amor. E amor é respeito em traje informal. Né? Eu acho que essa é a máxima que a gente precisa levar. Muito Eu bom. Só conquisto e mantenho alguém com amor. Amor é respeito em traje informal. Caraca. Quando você demonstra respeito pelo outro, pelo que foi prometido, pelo que foi acordado, pela venda que vai acontecer e pelo que vai se manter, você está demonstrando ali respeito e, consequência, amor, né? Muito bom. Então, essa é a frase. Amor é respeito em traje informal e isso fideliza. Caraca, isso é top demais. Fernando, muito obrigado, cara, mais uma vez. E eu queria que você participasse aqui com a gente do nosso momento de parceiros, né? Que digamos assim, o grande finale aí do Switchcast. Porque tem pessoas que nos ajudam, né? A gente está aqui começando um projeto e a gente conta com pessoas como você, que conecta o propósito que a gente tem, que é justamente levar informação que transforme as pessoas, que gere metamorfose, que gere uma nova forma de pensar. Eu sou testemunha e sou, digamos assim, exemplo disso. Através das suas ações, eu tive várias outras atitudes. Você falou de estímulos externos. Você foi um estímulo externo para mim, que gerou um conhecimento, uma necessidade de buscar uma outra área de atuação. Né? E o que tu está fazendo agora aqui é um processo andragógico, né? A minha pesquisa é em andragogia, né, no doutorado. E no doutorado, lá, eu falo que ninguém educa ninguém. Paulo Freire falava Sim. isso, a andragogia fala isso, né? Ninguém educa ninguém. E a andragogia é o ensino de adultos, né? Sim. Então, no ensino de adultos, a gente fala, a gente só vai até onde o outro permite a gente ir. E esse é o estímulo externo. Você está indo onde a sua audiência está permitindo você ir. Muito bom. Mas a transposição é dele. Sim, sim. Digamos assim, o primeiro passo
é ele que tem que dar. Exatamente. Né? Então, legal demais. Fernando, beleza demais. Eu quero agradecer. O Switchcast foi especial. E aí eu vou falar hoje aqui dos nossos parceiros, né? Nós temos aqui, para que isso aconteça, nós temos um backstage, alguém que está por trás, filmando, gravando e fazendo toda aquela produção. E nós temos aqui a Catamarã Filmes, na pessoa do Eduardo. Edu, muito obrigado, cara. Você é um exemplo aí para mim, porque você acreditou no pequeno começo. Né? Obrigado demais. E nós temos também a Análise TI, que é uma empresa da qual eu sou CEO. Olha, tá vendo? Eu sou... eu costumo dizer que eu sou, como é que diz, cara? Aquele empresidiário. Ainda, Fernando. Eu estou preso dentro da minha própria empresa. Mas vai mudar. A gente está aqui com o Fernando pegando dicas justamente para poder, né, ajeitar o processo e isso sair. E a Análise TI é focada em tecnologia e suporte, tecnologia e venda de sistemas, viu, Fernando? Você falou de um sistema, de um CRM, nós temos toda essa consultoria aí para você, Perfeito. Pequeno que está começando, você médio e você grande, tá? Nós atendemos todos os públicos. Inclusive, o Fernando Coelho é um dos nossos... Eu sou cliente. É um dos a nossos escola clientes. de experiência do cliente é cliente. Ó, pronto. E aí nós temos também aí a escola de... Experiência do cliente. Que é, fala para nós aí, A Fernando. Escola de Experiência do Cliente, ela é uma consultoria boutique, começou focada em pequenos e médios clientes, né? Eu disse que eu comecei focado no pequeno, que eu queria levar, mas hoje já atendo aí Boticário, Gran Cru, Hotel Blue Tree, Escola Crescimento, Hospital São Domingo. Então, a minha ideia era atender pequenos, né? Atendo ainda pequenos, tá? Mas já estou ali com gigantes também do mercado. E aí a gente trabalha com treinamento executivo, palestras, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de frentes de atendimento e mentorias empresariais. Muito bom, cara. Olha aí, ó, um parceiro desse aí. Isso aí não é para qualquer um, não. E aí, a gente quer agradecer, nós temos também a Análise Stories, que é especialista em dispositivos móveis, né? iPhone, por exemplo. Você que quer comprar sua capinha, quer trocar sua tela, quebrou, caiu, bateu. Você quer comprar um iPhone novo. Vai lá, Análise Story, procura no Instagram e eles vão atender você com maior presteza, certo? Dito isto, Fernando, muito obrigado mais uma vez e a gente finaliza aqui o nosso podcast. Switchcast, o podcast que nos conecta. Até o próximo. Um abraço.